Boa noite a todos. Boa noite. Estamos reunidos para mais um estudo bíblico sobre o livro de Mateus. Hoje é dia 26 de janeiro de 2023. Então esperamos que o Senhor possa falar conosco nessa noite e também a todos que nos acompanharem pelo YouTube. Estamos gravando também para outros que não puderam estar aqui, mas queremos dizer que estamos aqui entre vários irmãos aqui reunidos, um ambiente bastante agradável e espero que seja totalmente favorável para o dispensar da palavra do Senhor. Então, para isso também nós queremos fazer uma oração e pedir para o Senhor nos abençoar. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui no nome do Senhor, Senhor, para recebermos mais da Tua Palavra, para compartilharmos a respeito da Tua Palavra, esse livro de Mateus. Senhor, abençoe cada um que aqui está, cada um que terá acesso a esse vídeo também, todos possamos entrar nesse clima, Senhor, no ambiente dessa palavra, e não apenas para conhecimento teórico, Senhor, mas também para aplicarmos em nossa vida. Nós queremos ter um viver que te agrada, Senhor, e nós confiamos que esse viver que agrada ao Senhor é produzido pela Tua Palavra em nós. Por isso, faça com que a Tua Palavra habite ricamente em cada um de nós. Amém, Senhor? Mais uma vez pedimos a Tua bênção. Amém. Aleluia. Nós estamos no capítulo 10 de Mateus. Já vimos até o versículo 23 na semana anterior. E vamos dar sequência a partir do versículo 24. Vou ler versículo ou os versículos e fazer comentários, tá bom? Vamos lá então. Mateus 10, 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então esse é o primeiro versículo que nós vamos ler hoje e lembrar que o Senhor, neste mesmo capítulo, chamou 12 discípulos e falou que eles seriam os enviados, os apóstolos. E o Senhor passou a dar instruções para que eles fossem enviados e tivessem um pouco de instrução com relação ao que eles iriam fazer. O Senhor mesmo era alguém que ia até as pessoas, nos povoados, nas cidades, onde tivesse pessoas, o Senhor ia. O Senhor ia até onde estavam as pessoas. E aqui o Senhor está querendo ampliar o raio de ação, onde a palavra de Deus pode chegar. E aí o Senhor denominou, ou chamou, esses 12 apóstolos para também fazer a obra de chegar até as pessoas, de propagar a palavra do Senhor. Nós vimos que o Senhor pregava o evangelho do reino, tá certo? E aqui o Senhor também deu autoridade para esses discípulos, para que eles também pregassem o evangelho do reino, também promovessem cura, expelissem demônios e assim por diante. Tudo isso era feito com a autoridade que o Senhor delegou a eles. E aqui o Senhor está instruindo. Então, dentro dessa instrução, no versículo 24, como eu li, o Senhor falou que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Continuando aqui, a gente vai entender por que o Senhor falou essas palavras. Ele disse o seguinte no 25: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Bom, o Senhor está falando que eles não seriam bem recebidos em todos os lugares. Eles seriam perseguidos. Eles não eram
melhor do que o mestre? Se o mestre foi perseguido, quem que é o mestre? É o próprio Senhor Jesus. Se o mestre estava sendo perseguido, se o mestre estava sendo rejeitado, se o Senhor estava sendo desprezado, os servos do Senhor, os discípulos do Senhor também o seriam. Então hoje, às vezes a gente quer pregar o evangelho para uma pessoa, a gente quer levar a palavra para uma pessoa e pode ser rejeitado também. Tudo bem, nós não estamos acima, não somos melhores do que o Senhor para não ser rejeitado, entenderam? Então, se o Senhor mesmo foi rejeitado, nós também podemos ser rejeitados, nós também podemos ser perseguidos. E ao longo da história da igreja, isso acontece ou não? Isso acontece, isso aconteceu. Muitos apóstolos, muitos cristãos foram perseguidos, alguns foram mortos, alguns foram martirizados e deram a vida por causa do evangelho, por causa da palavra do Senhor. Então isso que o Senhor quis dizer. O próprio Senhor aqui, não chegou lá ainda, né? Mas o Senhor vai ser crucificado no final do livro aqui. Então veja, não é uma vida de glamour. É isso que o Senhor está querendo falar. Se na verdade a gente tem uma vida de glamour, se é possível isso, é porque alguma coisa não está muito correta, tá? E a gente vai ver aqui, vai ter mais explicação sobre isso. Então, nós não devemos temer receber nãos, até mesmo de pessoas chegadas a nós, até mesmo algumas vezes cortar relacionamento com a gente. Sim. Certo? Isso é alguma coisa que pode acontecer e muitas vezes acontece mesmo. A pessoa começou a falar, olha, eu recebi o Senhor, queria falar um pouco da minha experiência para você. Tá, mas depois não quer saber mais de você. Acontece ou não? Acontece. O livro de Isaías fala que o Senhor foi o mais desprezado de todos os homens. Posso ler para vocês? Isaías 53. Isaías 53, capítulo 53, versículo 1. Fala assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então Jesus mesmo era o braço de Deus. Quando fala Senhor aqui, diz Jeová, né? Javé, Yavé, tem vários tipos de pronúncia. O Senhor era o braço de Deus. Mas quem creu no Senhor? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Todos aceitaram? Não. Mas eu acho interessante essa palavra, o braço do Senhor. Um braço é para alcançar, não é isso? Então, Jesus é o braço de Deus para alcançar as pessoas, para trazê-las de volta ao reino de Deus, para tirá-las do império das trevas e trazer para Deus. E outro momento que é falado do braço, né? Eu li na semana passada, não sei se vocês lembram. Lembram? Gênesis 2:10, vamos abrir lá. Mas guarda aqui Isaías ainda, não perde o Isaías aí, que nós vamos voltar. Olha como que é bacana a Bíblia, né? Bacana, não sei se é o melhor termo, mas uma Bíblia maravilhosa. Gênesis 2:10. Fala assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Não é maravilhoso? Esses braços do rio é para alcançar todas as pessoas em 4 braços, nos 4 cantos da terra. Esse rio saía do Éden, ele saía do Éden
e vai atrás de você, vai atrás da gente. Está dando para entender? É o rio da graça de Deus. E aqui em Isaías fala do braço do Senhor. Então Jesus mesmo era um braço do Senhor. E hoje também nós podemos ser braços do Senhor ou não? Nós também podemos ser. Certo? Bom, voltando para Isaías então, 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Está falando de quem aqui? Da pessoa de Jesus. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Por esse versículo, nós entendemos que Jesus, aparentemente, não era belo. Nem de olho azul. Aquelas figuras todas que pintam, elas foram criadas por artistas, tá certo? Mas pensa um pouquinho. O Senhor vivia para lá e para cá, andando para lá e para cá. Sol, vento, chuva, certo? Pega um lavrador. Vocês conhecem um lavrador que trabalha na lavoura desde cedo? A aparência dele é de um executivo? Não é, né? É uma aparência mais desgastada, mais judiada pelo tempo. O Senhor andava nesse ambiente. Então o Senhor não tinha uma beleza exterior. Mas eu pergunto, o Senhor é belo ou não? O Senhor é belo. E, prosseguindo aqui, versículo 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não vou ler o resto aqui, que acho que até aqui está bom para a gente entender o que o Senhor está falando. O Senhor foi então o mais desprezado, o mais rejeitado, não se agradavam do Senhor, e pode ser que isso aconteça conosco também, tá certo? Todas as pessoas rejeitaram o Senhor? Não, claro que não. Tinha os discípulos aqui, tinha as mulheres que seguiam o Senhor, ajudavam o Senhor, mas grande parte das pessoas, até mesmo dos líderes do povo, dos religiosos da época, dos fariseus, dos escribas, eles que deveriam acolher o Cristo, eles fizeram o quê? Rejeitaram o Senhor. E chamaram o Senhor de Belzebu. Está no versículo 25. O que é Belzebu? Belzebu vem de um deus pagão, que era o deus das moscas, certo? Então as moscas ficam onde? Na estrumeira, no esterco ali e tal, e tem o rei das moscas ali. Eles queriam dizer que o Senhor Jesus era o chefe dos demônios. Satanás é o chefe dos demônios, certo? Satanás tem os seus seguidores, que são os anjos caídos, os demônios. Ele é o Belzebu. E eles falavam que Jesus era Belzebu. Ou seja, como Isaías falou lá, a quem foi revelado o braço do Senhor? Graças a Deus nós recebemos essa revelação. Jesus é o braço de Deus para nós, né? O braço de Deus que nos alcançou. Tem um termo lá de Zacarias, posso ler para vocês? Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 3. Zacarias. Versículo 2. Posso ler?
2? Isso, Zacarias 3, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Esse tição tirado do fogo é o que ele fala no versículo 3. Josué. Josué era o sacerdote da época e Satanás estava acusando Josué diante do Senhor. Mas o Senhor falou para ele: não é este um tição tirado do fogo? O que é um tição? Aí tem lá o fogão de lenha, né? Né? E o tição está pegando fogo lá. E para que serve o tição? Se você tirar do fogo, você vai fazer o que com ele? Mas serve para alguma outra coisa? Não. Mas o Senhor está falando que esse Josué é como um tição tirado do fogo. É o que o Senhor veio fazer. Já foi lá. O Tiago foi lá. O Senhor veio nos tirar dessa situação de ser consumido pelo fogo, de ser inutilizado. Então, nós somos como esse Josué, um tição tirado do fogo. Então, vamos falar assim: o braço do Senhor veio para quê? Para alcançar esses tições. Certo, Hugo Alexandre? Você está queimando lá, o Senhor veio, vamos pegar esse tição aqui. Não vamos deixar ele queimar, não. Não vamos deixar ele. Vamos salvar a vida desse tição. Amém. Amém, Esther, tudo bem? Amém. Então, nós todos somos como esse tição tirado do fogo. O braço de Deus nos alcançou. Amém. E hoje também o Senhor usa a nós como braços para alcançar as pessoas. E podemos ser xingados também de Beelzebul, seja lá do que for. Mas o Senhor foi xingado também, o Senhor foi blasfemado, o Senhor sofreu tudo isso, mas o Senhor não desistiu de ninguém. O Senhor foi atrás das pessoas. O Senhor podia falar assim: chega desse negócio aqui. Tô querendo salvar as pessoas, estão me xingando de Beelzebul. Chega. Não, mas o Senhor não fez isso. E também nós não devemos desistir. Amém? Amém. Então, ao mesmo tempo que o Senhor está falando, vocês vão sofrer isso, o Senhor está encorajando, né? Eu também sofro, eu também passo por isso, vocês vão passar também. Mas vamos lá, versículo 26 do capítulo 10 de Mateus, voltando. Portanto, não os temais. Não vamos temer. Já viu o vendedor, quando tem alguma coisa para vender? Aí ele fala o quê? Eu vou oferecer. E aí, qual que é a frase clássica? Ednus, você é vendedor, Ednus? Clássica. Eu vou oferecer o produto. Ele fala assim: o não eu já tenho. Não é uma frase clássica? O não eu já tenho, o que vier além disso já é lucro, né? Mas o Senhor falou aqui: não tema. O não você já tem, o desprezo você já tem, e já tem até mesmo eu como modelo para vocês, como aquele que sofre tudo isso. Então, não precisa ter medo. Vão para frente. Ó Senhor Jesus. Aí continua: pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então, o que o Senhor falou para eles, ensinou, deve ser pregado, deve ser trazido à luz. Aquilo que nós recebemos, e até hoje, né, vamos falar assim, a gente recebe numa comunhão com o Senhor, desfrutando do Senhor, a gente pode pregar para as pessoas também as nossas experiências. Amém? Amém. Então, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Qual é o máximo que as pessoas podem fazer contra nós? Matar o corpo. Como eu falei, na história tem muito isso. Tem vários episódios de perseguição, de morte. Até mesmo hoje, em alguns lugares, isso acontece. Tá certo? Mas essas pessoas podem matar a alma dos cristãos? Não. Então o Senhor falou: não temam esses que podem matar o corpo, mas não podem matar a sua alma. A alma, ela permanece. E a nossa alma pode ter um destino. Agora, temei antes aquele que pode. Quem é que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo? Então Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, a alma está na mão de Deus. Deus pode atingir nossa alma. No final no versículo 39, a gente vai ver com mais clareza isso aqui. Então o negócio é o seguinte: vamos temer a Deus. Em vez de temer os homens, vamos temer a Deus. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse. É uma moeda, tá? 2 pardalzinhos, vende por umas moedinhas. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Mesmo que a gente seja morto, o que acontece? Se o Pai não quiser, não vai ser morto. Se o Pai permitir, vai ser morto. Ao longo da história, tem cristãos que foram salvos assim fisicamente, e tem cristãos que morreram. Deus usa tanto aquele que foi salvo como aquele que morreu, não é? Aquele que morreu passa a ser um exemplo para nós, um encorajamento para nós. E aquele que viveu passa a ser uma esperança. Talvez eu vou pregar evangelho, talvez as pessoas se levantem contra mim, mas se o Senhor quiser, Ele vai me salvar. Se o Senhor não quiser também. Sabe o que os amigos de Daniel falaram? Vocês conhecem essa história? Daniel tinha 4 amigos, né? Que estavam com ele lá em Babilônia. E eles eram assessores do rei ali, porque eram jovens, capazes, etc. e tal. E um dia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, declarou lá que fez uma estátua. Todos do reino dele tinham que se dobrar diante daquela estátua. A hora que tocasse as corneta, trombeta, o que mais? Trompete. Aí eles tinham que se dobrar e adorar aquela estátua. Os amigos de Daniel, a hora que tocou a trompete lá, não se dobraram. Um dia ele vai trazer o trompete para trocar para a gente aqui. Não se dobraram. E o castigo era o quê? Quem não adorasse ia ser jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais ardente do que o normal, e iriam morrer ali. Tá, agora vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 3. Vamos lá. Eles não adoraram, versículo 19, acho que o que eu contei já nos ajuda a entender a partir daqui, tá? Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto. Daniel 3:19. Contra Sadraque, Mesaque e Abednego. É 3 amigos, né? Eu falei 4, né? O quarto era o próprio Daniel. Na verdade vai acontecer um outro episódio aqui, vai dar 4. No fim vai dar 4, vamos? Tá?
ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Até os homens que lançaram os 3 lá, morreram com a chama. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, eles foram libertos, certo? O Senhor consentiu que eles morressem? Não, o Senhor não aprovou. Mas, antes disso, eu queria só ler o que eles falaram, a partir do 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Por que vocês não adoraram? Se o nosso Deus, a quem servimos, olha só, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que eles falaram então? Se Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Também, se ele não quiser nos livrar, fica sabendo o seguinte: nós não vamos adorar os teus deuses. Amém? Então, essa é a situação que o Senhor está falando aqui, ó. Temei antes quem pode levar sua alma para o inferno, tanto a alma quanto o corpo. Versículo 29, Mateus 10, voltando. Já lemos, né? Vamos lá, 30. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Está vendo, Humberto? Por mais que cai. Está contado. Não é difícil. Alguns é mais fácil de contar do que outros, né? Na verdade, o significado aqui de contado não é apenas contado, é numerado. Certo? Então, esse cabelo que eu estou pegando aqui, ó, vocês estão vendo? Esse é o cabelo de 5.998.000. Esse é o número dele. Deu para entender? Tá vendo? Tá curioso aí? Tá difícil de pegar. 5 milhões. Cada fio de cabelo, sei lá quanto, né, na verdade. Cada fio de cabelo tem um número para Deus. Tamanho é a importância que nós temos para Deus. Tá certo? Então, Deus sabe tudo a nosso respeito. E Pode esconder do homem, mas de Deus não. exatamente. Então, às vezes a gente pergunta assim: por que fulano morreu? Eu não sei, mas Deus sabe. Não é verdade? Talvez ele era um irmão tão bom, talvez viesse uma situação logo em seguida que ele pudesse cair, né? Né, Marcinho? Pudesse acontecer alguma coisa que fosse diminuir a fé dele, alguma coisa assim. Então, o Senhor sabe todas as coisas. Todos nossos cabelos estão numerados.
Oh, Senhor Jesus. Vamos lá. 32, né? Não. 30, quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão todos numerados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa questão aqui, irmãos, nós devemos entender. Nós falamos da próxima era na semana passada. Qual que é a próxima era mesmo? É o reino milenar. Terminando essa era, o Senhor vem, julga, e alguns vão reinar com o Senhor e outros não vão reinar com o Senhor. Então, esses que negaram o Senhor, que não foram corajosos, tá certo? Temeram o homem em vez de temer a Deus e não conseguiram confessar ao Senhor, esses, nesse momento do reino milenar, o Senhor também não vai confessar diante do Pai. E isso significa que ele não vai participar da glória do reino milenar. Onde ele estará? No ranger de dentes nas trevas exteriores. E quem é? É um cristão. Nesse caso é um cristão. Tá certo? Então, nossas atitudes hoje, se nós negarmos o Senhor, olha, o Senhor pode negar nós também naquele dia. Na questão da eternidade, não. Aí não. Mas nesse período o Senhor pode negar o nosso nome, ou seja, tira o nome da lista. Quando a pessoa faz o vestibular, o que ela mais quer da vida? Ver o nome na lista, né? Então, assim deve ser nosso desejo. Eu quero ver meu nome na lista. Mas se o seu nome não está na lista lá, é porque você mesmo negou o nome do Senhor e agora o Senhor tirou o seu nome da lista nesse período. Por 1000 anos. Tá? Então o Senhor está sendo bem claro aqui. Ele está mandando os discípulos e está avisando toda essa situação, encorajando. Precisamos ser cristãos firmes, cristãos fortes, tá? E esse mil ano é o ano da grande tribulação, é isso? Não, esse é o 1000 anos do reino milenar. A grande tribulação vai ser no final desta era que nós estamos vivendo. Ai, Senhor. Ó! Coisa não vai sair, né? Sim. Ô, Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta que tu esqueça que o alemão vai que pega aí no meio do caminho. O alemão? É. É o... Alzheimer. Ah, tinha esquecido. Você fala assim, ó, o reino milenar, mas o reino milenar, ele vai estar só para quem está na Terra e está vivo ou no corpo? O reino milenar pode ser daqui 100 anos, por exemplo. Sim. Pensar. Eu não vou estar mais aqui, meu espírito não vai estar mais aqui. Posso estar dentro desse... Sim, sim. Pode estar cumprindo essas exigências aqui, tá bom? Sim. O Senhor vai julgar todos os cristãos e aqueles que forem aptos, né, serão galardoados com o reino milenar, junto com o Senhor. Amém? Amém. 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Ué? O Senhor não veio trazer paz à terra? Não vim trazer paz, mas espada. O que ele está querendo dizer? Está aqui, logo em seguida a gente vai entender. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa.
Por que o Senhor está falando isso? Por quê? Lembra que nós falamos? Existe o reino de Deus. O Senhor quer reinar em nossa vida hoje, mas também existe o reino das trevas, o império das trevas. O mundo todo está debaixo desse reino das trevas. Então, na nossa própria família, pode ser que tenha alguns que falem assim: não, eu estou bem assim, eu vou ficar assim. Então, você quer seguir esse Jesus aí, você segue. Então haverá uma divisão, certo? Alguém tem essa experiência? Sim. Tem? Eu tive essa experiência. Meu pai mesmo não aceitava muito que eu seguisse Jesus, entendeu? Então, ele falou muita coisa. No final não, depois ele se arrependeu, até pediu perdão. Mas houve essa situação. Meu pai estava de um lado e eu estava do outro lado. Falando claramente, meu pai estava no império das trevas. Infelizmente é isso mesmo. E eu estava no reino de Deus. Então isso pode acontecer, como fala aqui, ó. O homem e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra. Isso realmente acontece. Então, nesse sentido, o Senhor veio trazer a espada. Porque cada um tem que escolher. É de responsabilidade de cada um. E aí a gente vai ver. Por causa do meu pai, eu não posso seguir o Senhor. Não devo seguir o Senhor. O que vocês acham? Então vamos lá. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Ó Senhor Jesus, então são questões difíceis, mas ninguém deve ser mais amado do que Deus. Confere? Esse é o primeiro mandamento lá, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, tal. É isso. O Senhor deve ser amado. Ele é a origem de tudo, Ele é o Criador, Ele é o nosso Senhor. Ele deve ser mais amado do que qualquer um dos nossos familiares. Tá certo? Então, não é um familiar que vai justificar que você não siga mais o Senhor. Se alguém estava procurando uma justificativa aqui, se é por causa de filho, de filha, de mãe, de pai, não tem mais isso aí, não existe. Você tem que amar mais o Senhor. Amém? Amém. Por isso, o Senhor foi bem claro aqui, não foi? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Causar divisão. E isso, infelizmente, é assim, por quê? Porque tem dois reinos. Agora, nós estamos convivendo com dois reinos. Um dia um reino vai deixar de existir, graças a Deus. Mas, por enquanto, esse reino está imperando aí no mundo todo, mas nós somos do Senhor, nós somos de Deus. Só para deixar um versículo aqui bastante claro a respeito disso, 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João 5, 19. Primeira epístola é lá, mais para o final da Bíblia, né? Depois de Pedro. Depois de Pedro. Depois de primeira e segunda Pedro, tem primeira. E primeiro, né?
1 João 5,19. Quem tiver com ele aberto aí, leia comigo, por favor. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, nesse versículo você vê dois lados. Não tem dois lados aqui? Tem duas turminhas. Uma turminha é de Deus. e a outra é do? É isso, então, é a espada. Quem nós queremos seguir? Senhor. Então, aí eu queria aproveitar. Tem certas coisas que nós devemos nos sujeitar a ser submissos. Mas tem certas coisas que nós não podemos obedecer. Ok? Então, se meu pai fala, você não deve seguir Jesus, eu vou ser submisso ao meu pai, mas eu não vou obedecê-lo nesse momento. Está dando para entender ou não? Vou respeitá-lo. Se ele quiser me bater, se ele quiser como é que fala? Deserdar, certo? Tirar do testamento dele, etc. E tal. Eu vou sofrer essa consequência. Mas importa mais eu obedecer a Deus. E essa foi a experiência de Pedro. Pedro e João foram aprisionados pelas autoridades e eles falaram assim, vocês nunca mais falem nesse nome de Jesus. O que eles fizeram? Saindo dali, eles foram pregar Jesus. Certo? E aí ele fala assim, importa... vamos lá. Atos capítulo... Isso. Às vezes eu quero economizar o tempo, mas acho que a Bíblia fala melhor do que eu, né? Atos capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Quatro 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Certo? Então, tem certas coisas. Vem uma ordem de uma autoridade, mas vai contra Deus. Eu preciso obedecer a Deus em primeiro lugar. Tá claro? Vou receber como é que fala? As consequências, né? Vou receber, mas é que nem aqueles que morreram, né? Nega o Senhor. Não vou negar. Tá bom, então solta o leão, né? Solta o leão. Mas não vou negar o Senhor. Ednilson. Não pode. Aleluia. Então, irmãos, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, está bem claro aqui nesse trecho. Aí é que é a questão de não trazer a paz, mas a espada. Eu quero seguir o Senhor. Então, infelizmente, alguns vão ficar pelo caminho. Alguns vão se afastar. Amigos, parentes, certo? Vai acontecer. Mas eu vou seguir o Senhor. E aí no 38 do capítulo 10 de Mateus, voltando, ele fala assim, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz é para eliminar pessoas. A cruz é para matar. Então, tomar a cruz é morrer. Mas como que eu tomo a cruz, morro e vou seguir o Senhor? Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Como é que eu faço isso? Não é fisicamente, no caso. Mas é eu negar a mim mesmo. Versículo 39, olha que fala.
Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Vida aqui é a alma. O sentido aqui é o seguinte: quem não deixa, ou quem não perde os gostos da alma, não faz tudo que a alma, sua própria alma quer, esse perde a vida. Quando? Esse não ganha a vida de Deus, não é governado pelo Senhor, e vai perder aquele momento dos 1000 anos também, porque não negou a sua vida da alma. O que é a vida da alma? A vida da alma é minha vontade, minha emoção, meus pensamentos sem Deus. Ok? Então é uma vida própria. Deus deveria vir habitar em mim e tomar conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas vontades. Eu permitir que Deus trabalhe, que Deus venha me equilibrar, que Deus venha governar em mim. Mas se eu não permito, não, eu faço as coisas do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, do jeito que eu sinto, e Deus não tem nada que dar palpite. Isso é você salvar, ou seja, resguardar a sua vida da alma, tomar as decisões por si só e deixar Deus de lado. O fundamento de tudo isso, essa semana a gente tem visto um pouco disso no Alimento Diário, quem está acompanhando. Essa é a proposta que Satanás fez para Eva lá no Jardim do Éden. Qual foi a proposta? Você come desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e você vai ser como Deus. Você não vai precisar consultar Deus. Você mesmo vai fazer a sua escolha. Você vai fazer o seu juízo das coisas. Você vai escolher entre o bem e o mal. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Ou seja, você não vai mais precisar de Deus. O homem até então, ele precisava de Deus? Sim, tudo ele estava em comunhão com Deus ali, no Jardim do Éden. Deus vinha conversar com o homem, tá? Mas a partir desse momento, o homem, quando Deus veio no jardim, o que o homem fez? A primeira coisa que o homem fez? Se esconder. Por quê? Como assim? Agora não preciso mais de Deus. E o que está falando aqui é semelhante a isso. Então, eu quero viver a minha vida independente de Deus. Eu quero fazer minhas coisas sem Deus, eu quero sentir as coisas sem Deus, eu sou autossuficiente. E até mesmo o cristão pode achar que está agradando a Deus fazendo as coisas em si mesmo, mas no fim das contas não está agradando a Deus. Está fazendo as coisas segundo o seu pensar, não é? Veja bem, o Milton tem um pouco de apreço por mim, certo? Aí ele quer me agradar, e ele pega uns peixes, entendeu? E prepara uns peixes deliciosos, maravilhosos, assado, frito, refogado, moqueca de peixe, pirão de peixe, não sei o que lá de peixe, bota tudo na mesa e me chama: olha, Alexandre, eu fiz esse jantar para você. O que eu vou falar para o Milton? Milton, eu não como peixe. Eu como, viu? Entenderam? Muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que Deus quer as coisas assim, 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 assim. Mas será que é assim? Ele falou isso para você? Ele está dirigindo você para isso? Então é a mesma coisa preparar o peixe para mim e eu não gostar de peixe. Não é verdade? Então, irmãos, eu fazer as coisas por mim mesmo,
nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas vontades, etc, 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 sem Deus não funciona. Não agrada a Deus. Por isso o Senhor está falando aqui. O sentido é esse. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem faz do jeito que quer, vai perder sua alma. Quem todavia perdeu a vida da alma por minha causa, vai achar a alma lá naquele dia, nos 1000 anos, vai reinar com o Senhor. E aí vai comer picanha com o Senhor. Senhor Jesus. Amém? Deu para entender? Esse é o sentido de tomar a minha cruz. Então não é eu viver por mim mesmo. Então, aqui, Gálatas 2:20, tem um versículo muito significativo aqui. Muito claro, né? Gálatas 2:20, fala assim. O final do 19 e o 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus queridos irmãos, é necessário a gente crucificar o nosso eu, o nosso ego, nossos achismos. Vou ampliar aqui. Crucificar nossa religião, crucificar nossa tradição, crucificar nossa filosofia, nossos projetos de ser... Acho que um bom cristão é assim, não fique fazendo projeções de que é ser um bom cristão. Siga o Senhor, viver pela fé. O Senhor está vivo. O Senhor pode mostrar para você o que Ele quer. E eu preciso aprender cada dia a seguir o Senhor, a ouvir o Senhor e andar no caminho do Senhor. Amém? Isso que é tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Amém. Voltando agora para o versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então, se o Senhor enviou, se o Senhor está enviando esses apóstolos, quem receber esses apóstolos está recebendo o próprio Senhor. E quem não receber também está rejeitando o próprio Senhor. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, como um profeta, crendo na palavra que ele está falando, que é, um profeta fala o quê? A palavra de Deus, não é a sua palavra, não é a sua mensagem. Um profeta tem que falar a palavra de Deus. O profeta tem que estar restrito a nunca falar a sua própria mensagem. Nunca falar o que ele acha que vai ajudar, uma palavra de autoajuda, uma palavra... Não, tem que falar a palavra de Deus. Então, um profeta, quando fala a palavra de Deus, tem que ser recebido no caráter de profeta. E aquela pessoa que recebe, vai receber o galardão de profeta. Vai receber a palavra de Deus, vai ser ajudada. Quem recebe um justo, o Senhor é um justo, o Senhor sempre foi justo, né? Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Nós também precisamos ser justos. Não só falar, mas também agir com justiça. Nosso viver tem que ser um viver de um justo. Amém? E aí, terminando o capítulo 10, fala assim: e quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, sempre que você beneficiar um servo de Deus, vamos falar assim dessa maneira, você vai ter um galardão. Certo? O Senhor valoriza o seu servo. Então, se você está ajudando o servo de Deus, você também será premiado, galardoado. Amém? Galardão é um prêmio, é uma retribuição. Isso.
Isso é um galardão. Tá certo? E aí, vou terminar com o versículo 1 do capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções, como nós falamos, né, a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, o Senhor terminou, o que eles vão fazer? Vão sair, não é? Quando eles saem, o Senhor fica sentado em casa. É isso que fala aqui? Não. Eles saíram, o Senhor foi para a cidade deles. Foi pregar na cidade dos discípulos. Então, veja como o Senhor não quer perder tempo. O Senhor quer levar a palavra. Eu entendo assim que muitas vezes a gente sacrifica, né? Vamos falar até a família para levar a palavra para outras pessoas, tá? E o Senhor vai cuidar da nossa família, vai levar a palavra para a nossa família também, tá? Então, o Senhor não ficou parado, o Senhor não falou, vamos fazer a obra agora, que agora chegou a minha hora de descansar. Não, o Senhor continuou indo para as cidades deles, pregar o Evangelho, levar o reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos terminar aqui. Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer, que o Marcílio vai responder. Eu tenho, Marcílio. Eu sei que ele não gosta de peixe, mas nós sabemos que para agradar ao Senhor a gente precisa crer e ser simples e obediente. Mas se a pessoa fizer com fé, por exemplo, fizer uma cruz de 120 metros e levar até Pirapora, mas for com fé, Deus assim mesmo receberá essa oferta, essa doação, na verdade passar de joelho. Eu entendi. Olha, o Senhor não requer nada disso de ninguém. Isso parte de uma... a Bíblia chama de ascetismo, quando você sofre no corpo para como assim, pagar pecados ou coisa assim. No Velho Testamento tinha isso, né? Tinha os pagãos, né? Pagão. Os pagãos. Eles faziam isso. Mas, agora, se o Senhor aceita ou não, eu acho que é difícil responder por causa, talvez, da ignorância, né? De quem praticou tal ato ou pratica tal ato. Crer que está fazendo por Deus, eu não sei dizer exatamente, cravar, né? Vou falar assim, Deus não aceita, ou Deus, vamos pegar o versículo lá de 1 Samuel. O Senhor não vê como o homem vê, né? O Senhor vê o coração. Então, se tiver alguma pureza no coração lá, mas se ele estiver fazendo aquilo, entenda o que eu vou falar, eu vou fazer isso para pagar os meus pecados, Deus não vai aceitar. Dessa maneira, não. Mas se for uma coisa de coração, uma coisa, uma certa pureza, né? Alguma coisa o Senhor deve aceitar. Mas sempre que a gente faz alguma coisa para a gente, vamos falar assim, pagar alguma coisa para Deus, pagar os pecados, vou pagar meus pecados, eu não consigo, gente. Ninguém consegue pagar nada para Deus. Então aí Deus não tem como aceitar isso. Responde? Sim. É em vão, no caso. É em vão. É em vão. Acho que uma situação, por exemplo, se tem alguém na família que está doente e, sei lá, chega até a beira da morte, a gente ora para o Senhor e o Senhor resgata aquela pessoa de novo, traz a vida, dá saúde. Eu acho assim que chegar e ir diante do Senhor e falar, Senhor, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, acho que é muito melhor do que você fazer uma promessa, né? O Senhor falar, se ela sarar, ou se minha filha, minha mulher sarar, ou se eu sarar, eu vou daqui em tal lugar, carregando uma cruz, ou subir uma escadaria de joelho,
Se a gente chegar diante do Senhor e falar assim, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Mais uma vez, né? Muito obrigado. Eu acho que é muito melhor do que se fazer isso. Porque eu acho que os pecados nossos, o Senhor já pagou. Já morreu, já foi. Não há mais nada para fazer com relação a isso. Acabou. Acho que é isso aí. O sacrifício do Senhor Jesus é perfeito. Amém. Como a Bíblia fala, é de uma vez por todas. Então a nós não cabe fazer mais nada por isso. Certo? Com relação aos nossos pecados, a uma ofensa, qualquer coisa, querer pagar. O Senhor fez uma obra perfeita. O que cabe a mim é eu agora quero, como fala em Gálatas, quero viver pela fé. E a fé vem pela palavra de Deus. O que está na palavra, eu devo praticar. O que não está na palavra, eu não devo praticar. Tá certo? Então, essa questão, por isso que eu falo, o coração às vezes pode estar correto, o coração. Mas se o coração tiver isso aí, eu vou fazer para pagar o que Deus fez, aí está errado, aí não funciona. Certo, Léa? O que eu posso fazer para pagar meus pecados? Tem uma parábola que o Senhor falou, olha, tinha 2 devedores. Lembra disso que nós falamos? Um devia 50, outro devia 500 denários. Lembra? E o Senhor falou, nenhum dos 2 tinha com o que pagar. Essa parábola diz o seguinte: você pecou muito, você acha que pecou muito, você pecou 500 denários. O outro acha que pecou menos, pecou 50 denários. Mas o Senhor falou, nenhum dos 2 tinha com o que pagar. Ou seja, ninguém tem como pagar a questão de você pecou muito, você pecou pouco, não tem como pagar. E aí o Senhor fez o quê? O Senhor perdoou. E aí o Senhor pergunta, quem você acha que ama mais? Quem foi menos perdoado ou mais perdoado? Hã? Quem? É igual. É igual? Aí o fariseu falou assim, não, acho que foi aquele que devia mais. Ele falou, está certo. Quem mais foi perdoado, mais amou. Então, o que eu sinto disso? Qual é a minha percepção de pecado? Na verdade, não é só questão de pecar 50, é eu achar que eu pequei só 50. A minha percepção do pecado ainda é... Você entendeu? Mas se eu percebo que eu pequei muito, se a luz do Senhor brilhou para mim, eu falo, nossa, quanto que eu pequei nessa vida, quanto que eu peco ainda. Eu fui muito perdoado, gente. E aí eu devo amar muito o Senhor. Mas se você é aquele que recebe... você abre só... Que nem a câmera fotográfica, né? Abriu o obturador um pouquinho só, não vai pegar o cenário todo, né? A paisagem toda. Né? Mas se você abrir o obturador, né? Você vai receber luz, a paisagem vai estar impressa na foto. Né? Então, depende de quanto que a gente... Eu entendo assim, depende de quanto que a gente abre o coração para receber a luz de Deus. Vamos ser sinceros. Eu não peco muitas vezes por dia? Sim. Você não peca muitas vezes por dia? E quantas vezes você é perdoado por dia? Então você tem que amar muito o Senhor, não tem? Nossa. Mas se eu sou um fariseu, o fariseu vai falar assim, eu não peco muito não, eu peco, mas mal menos e tal. Então eu fui pouco perdoado. Jesus não precisa me perdoar não. Esse não viu nada, né? Então ele vai amar pouco o Senhor. Mas eu acho assim, irmãos, de uma maneira normal, todos nós devemos reconhecer que somos Paulo. O que Paulo falou? A mim, o menor de todos os santos, a mim, o mais pecador, alguma coisa assim, que ele falou, o maior pecador de todos os santos. Então Paulo mesmo recebeu a luz de Deus e ele se achou o maior pecador. Eu acho que esse deve ser o nosso sentimento também.
eu recebo uma graça também, Alexandre, como eu estava falando, né? Se você está em dificuldade com alguma coisa, o Senhor ajuda, Ele tira você daquela situação. Eu digo assim que o Senhor faz isso, não para a gente ficar agradecendo Ele, ou fazer alguma coisa para Ele, mas isso é para aumentar a nossa fé e nós servirmos mais ao Senhor, não é verdade? É isso, né, Alexandre? Amém. Por exemplo, o Senhor faz alguma coisa para mim, não para mim ficar, Senhor, muito obrigado, eu vou fazer isso, eu quero pagar. O Senhor não quer que a gente pague, o Senhor quer que a nossa fé seja aumentada e que nós sirvamos mais ainda. Que o nosso tempo seja dado mais para o Senhor. Qual a palavra que você usou? Graça. Graça. Graça é de graça. Graça é graça, né? Graça Graça é gratuita. é Então, é. amém. Amém. Amém, Tiago? Amém. Encerramos aqui, ó, 66 minutos.